Olá pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio. Mais uma vez, nós vamos analisar o gráfico do BTC no par USDT. Tá? Hoje, 27/4/2022, 8 horas e 17 minutos. Eu sempre falo para vocês que não dá para analisar Bitcoin todos os dias e colocar no YouTube. Se alguém tem interesse nesse trabalho e ainda não faz parte do nosso grupo aberto, nosso grupo free, embaixo aí na descrição do vídeo tem um link e está convidado, porque no nosso grupo nós conseguimos falar ou falarmos de forma melhor, né? E com mais frequência da formação do gráfico. Vídeo é complicado, tá, pessoal? Então vamos lá. Nós falamos sobre essa formação do Bitcoin. É, a análise passada, ela já fala sobre essa condição do gráfico de cruz morta, tá, pessoal? É bom pegar a visão do mercado desde o início para que se entenda. Aconteceu a cruz morta, onde uma média, ela cruza uma média longa, porque aqui o nosso setup ele é baseado em médias móveis. Vamos marcar a mínima desse gráfico, tá? Na sombra aqui, porque sombra também é preço. Pessoas ficam na dúvida, sombra ou corpo. Sombra é preço, tá, pessoal? O preço buscou 32, o gráfico buscou o preço de 32.864. Não tem como fazer uma análise rápida, como eu vejo as pessoas, porque o vídeo é demorado. Bom, se nós falarmos de análise técnica rápido, né, ou seja, algo vai ficar pendente, né, ou a desejar. Então vamos lá, nós trabalhamos com suportes e resistência, que é a base de tudo quando as pessoas entram no mercado para analisar um ativo. Tá? Nós observamos o seguinte: esse gráfico, mesmo saindo daqui do nível de 69 e batendo esse fundo aqui, né, um suposto fundo no suporte 32.864, nós sabemos que já buscou mais baixo, tá? Eu estou trabalhando dentro desse padrão aqui. Cláudio, que padrão é esse? Ao meu ver, tá? Deixando claro que eu não sou dono da verdade. Mastro, bandeira, tá? Diga-se de passagem, uma bandeira de baixa, gráfico invertido, tá? Se o gráfico ele está na posição normal, ou seja, no padrão normal, uma bandeira ela vai trabalhar dessa forma, mastro, tá? Bandeira seria o padrão. Pós-formação da bandeira, rompimento, mais um mastro, bandeira, mastro. Aqui ele perde força, observem. Ele faz um mastro aqui, uma bandeira, mastro, bandeira e nós estamos nesse padrão de bandeira aqui, tá, pessoal? Deixa eu só ampliar para ficar bacana. Como é negativo, é vermelho, tá? Positivo, verde. Então, o que está acontecendo aqui com o gráfico, tá? Deixa eu só pegar a ferramenta para a gente marcar aqui. Ele está fazendo fundos mais altos, tá? E estava fazendo topos mais altos. Observa que esse fundo anterior aqui, ó, ele é mais baixo do que esse. E esses aqui, tanto esses aqui, ó, mais baixo. Esse aqui, mesmo perdendo o suporte, tá? Porque nós devemos respeitar fundo, fundo. O que passar disso aqui é rompimento, falso rompimento, rompimento. Porque ele passa a fazer aqui, ó, desse fundo aqui, ele passa a fazer fundos mais baixos. Olha para onde veio esse fundo. Agora é o seguinte, esses dois aqui estão abaixo desses? Ainda não, né? E o que nós precisamos entender aqui? Vamos, deixa eu só tirar essa seta para não atrapalhar, só para dar uma visão para vocês. Nós pegamos o suporte e vamos até a resistência. O preço, ele corrigiu exatamente em 61,8 de Fibo, o que é normal, tá? Correção ou correções são normais no gráfico. Infelizmente, as pessoas pregam que o ativo só foi projetado para subir. E isso atrapalha muita gente que está nesse mercado, entende? Então, observe que o gráfico desceu dessa bandeira.
Vamos tentar entender aqui, voltar um pouco o gráfico para entender o porquê que ele desceu até 38 nesse movimento. Irei pegar essa sombra bem mais baixo, tá? Poderia pegar essa, eu vou pegar essa aqui só para ter uma noção do que aconteceu para ele descer até ali, tá? É a nível de aprendizado, de estudo. Olha aqui onde está o 61,8 do gráfico, tá? Desse movimento aqui. Ele já pegou 61,8, desceu, tá, pessoal? Continua corrigindo aqui. Poderia buscar até 100% de retração, que seria nesse ponto de partida aqui, tá? 29.438. Mas isso aqui eu vou mostrar mais à frente, porque poderia descer até os 28, tá? Então vamos lá para não ficar uma poluição visual aqui. Nós estamos trabalhando dentro desse movimento aqui da bandeira, tá? Suporte do movimento 32.864, 48.236. Mostrei lá no passado os 28 para não dizer, caiu a 28, tá errado, você não falou dos 28, eu estou falando dessa bandeira de baixo aqui, tá? E qual seria a visão aqui? Vamos tirar as médias. Acredito que aqui nós temos. Vamos lá, para nós analisarmos o Price Action, tá? Nós temos um canal ascendente aqui, vocês podem colocar no corpo. Se vocês colocarem aqui no corpo, observem que aconteceu um falso rompimento aqui, encontrou resistência em 48.236, perdeu força e voltou a trabalhar dentro desse canal. Eu estou pegando esse fundo porque foi o primeiro. A lógica seria essa aqui, porque o segundo fundo foi esse fundo aqui, tá? Subiu, respeitou, perdeu, voltou. Olha o fundo aqui, ó. Nós poderíamos trabalhar com esse fundo, suporte, suporte, canal ascendente fazendo fundos e topos, topo, topo, topo e topo, fundos e topos mais altos. Mas nós sabemos, ele precisa quebrar para algum lado, seja para cima ou seja para baixo, tá? E aí o que acontece? Suporte e resistência, ele quebrou no suporte, tá? Quebrou para baixo. Por que que ele quebra para baixo? Porque esse viés aqui, ó, de cruzamento, esse viés aqui de baixa, né? Essa condição de cruzamento da morte ou cruz morta já indica que o padrão é de baixa. E aí quando o gráfico faz um movimento desse, a esperança das pessoas seria o quê? A 9 cruzar 200 para cima, na sequência 21 e a 50, como já aconteceu no passado. Olha, ele perdeu aqui no dia 22 de janeiro de 2021 e cruzou aqui, tá? No dia 14 de agosto. Então eu acredito que foi rápido, cruzou, cruz morta aconteceu, força compradora entrou, reverteu. A mesma coisa estão esperando aqui, só que aqui está mais complicado. Observem o seguinte, quando acontece o cruzamento, né, é um cruzamento válido, nesse caso aqui, é a cruz de ouro, né, a Golden Cross. Observem que o gráfico ele sobe e a tendência que o gráfico sobe é afastar uma média da outra. Olha quando ele sobe a distância que fica a 50 da 200. À medida que começa a cair, essas médias elas se aproximam. Então aqui aconteceu, tá? Uma boa oportunidade do gráfico voltar e a 50 cruzar 200. Observem que a 50 ela já inclina na direção aqui, ó, já está inclinada indo para baixo e futuramente e poderia, né? Não estou dizendo que irá acontecer. O que aconteceu aqui no passado? Observem que a média de 50 todo o tempo ela atua como resistência, ou seja, em alguns pontos ela é a resistência do gráfico. Entende? Aqui se aproximou, aqui conseguiu romper, aqui ela já atuou como resistência mais uma vez. Retoma esse padrão. Se passarmos aqui, olha que não dá nem para ver. Para a direita, talvez no passado ela vinha atuando como suporte, tá? Em alguns pontos suporte, tá? Alguns pontos resistência aqui entre a 50 e a 200 e aqui ela trabalhou de suporte o tempo todo. Então, uma média considerável aqui nesse padrão, tá? Aqui hoje ela atua como resistência, tá? Então aqui é bipolar. O que ontem foi suporte, amanhã ou hoje pode ser uma resistência. Entende?
Então o que acontece? O preço ele está abaixo da média de 50. E à medida que a 9 e a 21 elas descem, a tendência é a 50 seguir esse padrão, tá? Então aqui, ó, nesse ponto, 9 e 21 cruza 50 para cima, leva o preço até os 48.236, cruzou para baixo, é ponto de saída, claro, já calibrar o stop aqui, e as médias estão no padrão negativo. Padrão negativo, no nosso setup de médias móveis, quando ela está positiva, abre esse leque, tá? Qual é o padrão do leque? 200, para quem utiliza 100, 100, 50, 21 e 9, tá? É o leque positivo, padrão positivo. Quando está negativo, o leque é diferente. É 200 em cima, abaixo da 200 a 100, abaixo da 100 a 50, 21 e a 9. Então esse padrão ele é negativo. Tudo que projeta no padrão de médias móveis, o gráfico projeta, retrai na média, projeta, retrai na média. Aqui, como está de cabeça para baixo, já confirmou o padrão cruz morta, né? O da cruz morta, ele retrai na média e projeta para baixo. Retrai na média, projeta para baixo. Então, qual a expectativa dos operadores que querem que o gráfico só suba? E essas médias elas cruzem a 200 para cima para formar o leque, o padrão positivo. Projeta para cima, retrai na média e fazendo topos ascendentes. Aqui ainda está dando para levar porque não está fazendo, né? Ou quando nada não fez todo esse período, fundos mais baixos. Mas aqui o gráfico já mostra, ó, que ele perdeu esse fundo aqui. Perdeu o suporte, fez fundo aqui, ó, um possível fundo duplo nesse ponto. Quando ele fez, nós ficamos atentos para esse movimento, porque poderia ser uma reversão aqui. Ele ainda subiu, foi até os 48, mas não entrou força compradora para dar continuidade e ele perdeu. Aí passa a fazer fundos mais baixos. Então, esse padrão macro aqui de canal que nós estávamos observando, aguardando o preço subir, nós já poderíamos marcar dessa forma, tá? Quando nada é a minha visão. Já poderia tentar marcar isso assim, ó, tá? Resistência, resistência, resistência. E vocês encontrarem aqui a base desse canal descendente, porque o canal ascendente, né, no macro, ele passa a ser um canal descendente, que seria assim, tá? Ah, Cláudio, e aqui? Aqui foi um falso rompimento, perdeu também, tá? Então vem, ó, buscando, buscando, perde aqui e poderia buscar níveis mais baixos. Por que que eu não estou levando em consideração esse canal ascendente? Porque agora o preço perdeu, ele está abaixo, então esse canal ele não vai atuar a não ser que dê uma reversão aqui, ele volte para o canal, aí eu passo a fazer análise baseado nesse canal. Observação, tá? Limpar aqui para não ficar poluição visual. Observação, não subestime o mercado, nem tampouco os ativos desse mercado cripto. A volatilidade é muito alta. É o que você poderia imaginar agora, vai cair a 28, entra algum baleia perdido aí, né? E consegue jogar o preço de volta para esse canal ascendente. Então é preciso ter cautela para operar, é preciso ter cuidado, não subestimar o mercado. Ele poderia voltar daqui, retornar e quem sabe romper a resistência dos 48. Mas vamos entender aqui o que está acontecendo, tá? Esse seria o suporte, perdeu, tá? Perdão, aqui nós já temos um suporte mais baixo, tocou nesse suporte. E a tendência seria buscar níveis mais baixos. Aí, claro, se perde aqui, vamos entender isso? Irei colocar até uma cor diferenciada, tá? Uma cor diferenciada que o suporte é vermelho. Observe que ele vinha nesse padrão de 69, tá? Aqui retornou. Se der continuidade a essa baixa, ele poderia perder esses 34.916 para buscar esses níveis aqui do passado, tá? Que trabalhou dessa forma assim também.
Mas isso requer tempo, tá, pessoal? Não estou dizendo que isso irá acontecer da noite para o dia. É preciso ter cuidado e aguardar. Aí nós vamos avançar aqui para um tempo gráfico maior para ficar uma visão bem melhor de se entender. Então aqui ele fez desse movimento aqui de bandeira, tá? Deixa só recapitular. Bandeira, ele fez o mastro, a bandeira e já corrigiu 61,8 desse movimento, poderia corrigir até 100% que seria aqui, tá? Mas isso já é negativo, a não ser que ele reverta. Lembrando o seguinte, toda vez que o gráfico ele se aproxima de um suporte considerável ou de uma resistência considerável, aumenta a probabilidade de reversão de tendência. Então observem que nesse ponto ele está em um suporte. E esse suporte ele já atuou aqui e já atuou aqui também. É só estender esse suporte aqui, ó, e vocês irão entender se no passado ele também já atuou de outra forma, tá? Então, por enquanto, eu irei manter aqui, tá bom? Suporte atuou bem, 2, 3. É um suporte considerável. Daqui voltou, daqui voltou, daqui poderia voltar. Quando que eu passo a entender ou aguardar uma baixa até o nível aqui, ó, de 34 ou 32.900, quando ele perder esse suporte e confirmar que perdeu o suporte. Porque eu não sei se vocês conseguem enxergar, se isso aqui é um LTB, tá? Deixa mostrar para vocês que a análise técnica tem que estar com a visão apurada, tá? Para olhar e entender. Isso aqui é um LTB. Esse aqui é o suporte de 37.436. É onde o preço está. Se vocês fizerem isso aqui, fica bem mais fácil e claro de entender. Olha o que está acontecendo aqui. Poderiam fazer isso? Poderia, entendendo? Poderia romper aqui, sim, entende? Então, esse suporte você só vai descartar a probabilidade de rompimento para cima quando ele perder 37.436 e descer em direção dos próximos, tá? Com certeza irá abrir um candle vermelho aqui, perde e o outro confirma e vai para baixo. Perdeu o suporte. Tem outro suporte aqui, ó, bem próximo, nessa região de 36.985. Então observem que isso aqui é uma região de suportes consideráveis. Nós temos essa região aqui, que atuou bem, nós temos essa região aqui, que atuou bem, e nós temos essa aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? Então o que acontece? É preciso perder esses níveis para nós pensarmos em 28. Mas por que você fala 28, Cláudio? Ele poderia voltar daqui, sim. Então não descartem essa zona aqui ó, de suporte, tá? Porque ele vinha fazendo fundos, topos e fundos ascendentes e aqui corrigiu a ponto de perder o canal aqui, o suporte do canal macro, que é esse canal ascendente. Então nós vamos aguardar. Não, agora morre, agora é limbo, agora vai descer. Certamente o preço poderia retornar para testar esses 48 aqui, 200, tá? Então vamos lá. Já entenderam? Bandeira de baixa, perdeu a bandeira, poderia ter feito um mastro para cima, mas está tentando fazer mastro para baixo, tá? Não sei se dá continuidade em mais um mastro para perder o fundo aqui, ó, de 34.987. É preciso aguardar porque ele poderia voltar aqui e fazer um mastro revertendo a tendência. Se reverter a tendência, o padrão seria esse aqui, o preço, né, que nós estávamos aguardando. Entenda o seguinte, esse aqui seria o padrão, ó. Ele fazer topo, fundo, topo, fundo. No topo, ele romper e formar um mastro para reverter a tendência. Mastro, certo? Para cima é verde. E formar uma bandeira. Nós sabemos que a bandeira ela faz um movimento de retração, seria isso. E pós movimento de retração, outro mastro, fazendo o quê? Topos
topos e fundos ascendentes, tá? Mastro, bandeira, mastro, bandeira. Não aconteceu. Está prestes a fazer um mastro para baixo. Então é preciso aguardar, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Check-in Money Flow. Observem que aconteceu uma distribuição, claro, se ele caiu de 48, tem que acontecer a distribuição. Acumulação, distribuição, nós sabemos que isso aqui está negativo. Para quem trabalha com DMI, linha DMI menos, vermelha, linha DMI mais, verde, linha ADX, está na cor preta. Então, vou até falar sobre o ADX aqui, de forma rápida, para quem não trabalha com ADX. O ADX, ele é para mim, claro, ele é um rastreador de tendência. Mas o diferencial do ADX é o seguinte, nós temos uma linha verde e uma vermelha. Geralmente, quando o gráfico é positivo, um exemplo, MACD, o gráfico lá está positivo, a linha verde sobe. No DMI é diferente. O gráfico está com um padrão de baixa. Aí essa linha aqui, ó, linha sinal negativa, que é a vermelha, ela sobe. Acontece isso aqui, ó. Quando ele está negativo, é o gráfico caindo e a linha negativa fazendo isso, subindo, tá? Então vamos lá. Aqui nós observamos que a linha ADX negativa, ela subiu. E essa linha preta, Cláudio, o ADX, o que ele é? O ADX ele é um autenticador da tendência. Se a tendência é de baixa, o gráfico está caindo, o DMI menos sobe, o ADX ele autentica que realmente aquilo é uma tendência baixista. Ele faz isso. Ele sobe junto com a DMI menos. Então ele está autenticando, confirmando para mim que esse padrão ele é um padrão baixista, dando continuidade a esse movimento, tá? E por sua vez, a DMI mais faz isso aqui. Ela se afasta, como aconteceu aqui, porque o padrão no momento, a bola da vez é de baixa. Então aqui trabalha juntos o DMI menos e o ADX autenticando que realmente é um padrão de baixa, estão isolados. Observem aqui, ó, DMI, ADX, que é a linha preta, sobe, DMI menos no mesmo nível. DMI mais desce, porque o padrão agora é de baixa. Então, ele fica neutro lá embaixo e os dois sobem, mostrando que nesse momento aqui o padrão é de baixa. Se nós pegarmos aqui um movimento de alta, observem aqui, ó, tá claro que aqui aconteceu uma alta. Observem que nesse ponto, o DMI mais ele sobe, afasta do DMI menos, e o ADX ele autenticou a tendência, ele subiu junto aqui, ó, subiu até demais, tá? O ADX. Observem que nenhum padrão de baixa acentuado, como aconteceu aqui, tá? Um padrão de baixa acentuado, o DMI menos ele sobe e o ADX confirma o padrão. Agora vamos lá. O ADX ele é um autenticador, mas conforme ele sobe, dependendo da queda aqui, ele vai mostrar para nós a intensidade dessa queda ou dessa alta. Observe que em determinados momentos, o ADX supera o DMI menos. Por quê? Uma queda acentuada, tá? E com certeza o ADX autenticou que seria uma queda considerável, uma correção maior. Então, a intensidade dessa correção, desse ponto aqui, de 69 até o nível de 28, que nós sabemos que foi onde buscou, foi uma correção de, vamos colocar assim, de intensidade maior. Então, o ADX superou o DMI menos, tá? Então, esse aqui é um rastreador de tendência que eu não tiro da tela. Às vezes eu faço uma análise, ele não está, porque está oculto, ocultei o rastreador ou não estou usando no momento. Mas na dúvida, para tirar a prova dos 9, eu coloco. Tem muitas ferramentas boas, né, de se trabalhar de forma simples, tá? Como eu falo para o pessoal, no nosso curso de análise técnica, quem tiver interesse de fazer, tem a descrição, na descrição do vídeo aí tem o WhatsApp para contato. Eu passo várias ferramentas, acredito que são mais de 10 ferramentas, entre rastreadores, vamos lá, nós temos MACD RSI, tá?
Nós temos várias ferramentas que eu falo de cada uma delas de forma isolada e mostro quais delas eu já trabalhei e dá resultado para mim aqui no mercado cripto, tá? Então nós temos vários rastreadores para trabalhar, indicadores. Nós trabalhamos com vários. O operador que decide qual rastreador ele vai se identificar melhor, né. Tem pessoas que se identificam com o MACD, outros já gostam do RSI, eu às vezes trabalho com os 2, mas eu ultimamente, eu estou trabalhando com esses 3, tá. Volume aqui, tá, Cláudio, eu não me baseio muito em volume, às vezes, mexendo em alguma coisa nós colocamos o volume. Imagina se um volume desse aqui dá para entender alguma coisa. Vou mostrar para vocês, olha só. Barra de volume, tem gente que segue isso aqui, eu não gosto, tá, não estou dizendo que quem segue está errado. Praticamente aqui, ó, tudo igual, mas olha o que o CMF mostrou, ele rastreia a distribuição e a acumulação. Olha essa distribuição aqui, aqui eu não consigo ver. Aí o cara disse: "Ah, consegue, essa barrinha aqui e mais essa barrinha", fica um negócio meio complicado. Então aqui aconteceu uma distribuição, tá. Aqui CMF distribui e DMI autentica que está indo para baixo. Então, estão confirmando, trabalhando em comum acordo. No mesmo ponto aqui, eu vou até marcar o ponto para vocês aqui, tá? Eu começo com o vídeo aula e a gente parte, já parte para aula. Aí é complicado, começa com análise de Bitcoin. Aí as pessoas falam: "O vídeo está demorado", mas é para quem quer aprender a trabalhar nesse mercado. Observem que dessa linha, né, na vertical, CMF distribui, DMI autentica, que vai para baixo, e MACD cruza para baixo. Os 3 estão trabalhando em conjunto para mim aqui, tá? Sem falar o seguinte, pessoal, sem falar que aqui as médias também cruzaram para baixo. Aí sabe o que acontece? Eu tenho que falar, cara. É aquela coisa que os caras falam: "Eu falo ou não falo?" Eu falo. Eu mostro o setup que eu trabalho, passo um setup bacana, o cara vai lá ver não sei quem das contas operando com, eh tanta ferramenta, o que mais os caras procuram aí, eu nem lembro o nome da ferramenta, infelizmente não lembrei. Aí VPVR, professor VPVR não sei o que, me explica. Bom, se não tem no curso é porque eu não trabalho com VPVR. E aí você que tem que pesquisar e entender se VPVR vai trabalhar bem com o setup de médias que você trabalha. Mas o cara acha bonito, bacana, tá na crista da onda, coloca VPVR. E aí outro dia eu olhei até um aluno, ele chegou e falou assim, ó: forte divergência. Pegou uma ferramenta lá que eu não sei nem o que era aquilo, e tudo para baixo e a ferramenta assim. Ela estava mostrando para cima, né, a ferramenta estava assim. Ali era lua, ela estava mostrando lua, com certeza era lua. E as demais ferramentas todas para baixo, todas mostrando para baixo. Aí eu vejo uma divergência aqui, ó. Primeiro, aquela ferramenta eu não passei para ele. Eu não sei onde ele encontrou aquilo. Aí botou, estava assim, tudo para baixo e essa ferramenta mostrando lua. Quer dizer, a divergência quem causou foi ele, não foi o setup. Ele que implantou uma ferramenta que não faz parte do nosso setup. Ele alterou o setup e agora passou a encontrar uma divergência entre os indicadores rastreadores, ou misto, né? Indicador e rastreador junto. Entende, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Deixa eu voltar para o vídeo para não ser crucificado, né? Porque, o vídeo é muito bom, mas você perdeu o foco e demorou o vídeo. É assim que os caras se comportam. Vamos lá, tá? Como aqui nós não devemos satisfação a ninguém, coloca na conta do Garcia. Olha só, isso aqui, ó, bandeira, tá? Já estamos no tempo gráfico semanal. Bandeira de alta, observa que isso aqui foi negativo, tá? Ele fez um movimento, foi até a sombra aqui, 19.676. Isso é macro, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, porque quando a gente fala algo de Bitcoin é mexendo na ferida de algumas pessoas. Ele subiu aqui e aqui perde, né? Desce ao ponto de voltar a estaca zero, é o que eu falo que sempre o gráfico volta. E aí passou a fazer mastro bandeira positivo, mastro bandeira. Agora, Cláudio, olha só o padrão. Topo, fundo, topo, fundo, topo, rompeu. Olha a bandeira, olha o mastro aí que eu falei para vocês, que lá no diário precisava fazer isso em uma bandeira de baixa. Voltar a subir. Só que vamos lá, como o padrão aqui é alto, ele faz mastro, presta atenção, tá? Deixa eu rabiscar a tela. Mastro,
bandeira, rompe, mastro, beleza? Perdão, deixa eu recapitular. Ele vai fazer o seguinte: mastro, bandeira. Lá está de cabeça para baixo, está assim. Ele vai fazer bandeira, mastro, bandeira, tá? Reverte a tendência, pessoal. Entenderam? Então aqui é um padrão de alta, tá? Esse é padrão aqui, ó. Mastro, bandeira, mastro, bandeira. Correto? É isso aqui. Aí ele fazendo esse padrão poderia romper mais uma vez um mastro e a próxima bandeira. Só que ele está buscando a direção, ó, do suporte do mastro, entende? Aí complica a situação. Por quê, Cláudio? Porque ele está vindo para um teste ou reteste dessa bandeira porque já testou aqui. Entendem sobre o que eu estou falando? Dá para ver de forma nítida e clara o que está acontecendo? Então vamos lá, né? Eu irei pegar aqui o nosso suporte do, do movimento, né? Ou os suportes, que são vários, né? Tem mais de um. Quer limpar primeiro que está uma poluição visual danada. Suporte. Aqui nós temos um suporte e aqui nós temos um suporte, tá? Aqui, ó, 1, 2. Deixa eu colocar na cor vermelha, senão o pessoal já pensa que é o nível de fibo na cor lilás. Então observem que aqui são suportes, mastro, bandeira. Eu irei pegar esse movimento aqui primeiro, irei fazer o seguinte, eu pego aqui e jogo a fibo para entender onde seria a retração. A fibo já me mostra uma retração no nível de 29 e 61,8, tá, pessoal? 29.398. Se eu pegar desse movimento aqui, desse fundo, onde deu continuidade, início a toda essa alta, tá? No macro, deixando claro no macro, esse nível já é mais baixo, ele vem para esse nível aqui, ó, de 28.389. Então eu quero entender, isso aqui ainda está dentro de uma normalidade de correção no semanal. Eu pego aqui, ó, e faço da seguinte forma. Já fiz isso várias vezes. Está lá no YouTube, né? Está aqui, que eu irei subir isso aqui para o YouTube. E observem que o padrão é esse, tá? Ele tocou aqui, ó, poderia perder para buscar 29, 28K, 31, 524, 29, 389, 28, 389 e nós sabemos que um grande suporte aqui é essa EMA de 200 períodos, tá? A EMA de 200 está em 25.180. É o que poderia buscar caso o preço perca essa bandeira aqui, tá? Para baixo. Perdeu, vem buscar aqui, ó, 36, tá? Tem que botar detalhado, porque senão o cara... Ah, você disse que poderia buscar até os 28 e só foi até 36. Então isso aqui é uma zona de suporte, como eu já falei lá no diário, é uma zona de suporte considerável, tá? Então é preciso passar por essa barreira aqui, ou suportes, tá? Que é para baixo, para buscar níveis de suporte, né? Como dizem aí, o limbo, o fundo, tá? Observem que eu sou o cara que eu falo bastante em queda, mas eu falo dentro das normalidades. Eu não abro a minha boca e digo o Bitcoin vai subir a 100 ou agora ele cai a 5. Eu mostro o que está dentro das normalidades. E mesmo assim, pessoas se sentem ofendidas. Se eu olhar isso aqui, é positivo, tá? No, no semanal, tá? No diário não, porque já aconteceu a cruz morta, mas aqui não aconteceu, tá, pessoal? Está aqui, ó. A 50 teria que descer até a 200 para acontecer a cruz morta no semanal. Claro que isso depende do setup das médias que você utiliza. Eu utilizo as médias móveis, né? Vamos lá. As pessoas usam médias simples, né? Médias aritméticas e por aí vai, tá? Então vamos lá, tá? Eu utilizo médias móveis exponencial. Nós temos esses suportes para buscar até 25.180, mas tudo isso aqui, ó, são pontos de uma reversão de tendência, tá, pessoal?
teria aqui, é um suporte considerável, deixa eu colocar em outra cor. Aqui é um suporte considerável. Foi, né? Aqui também foi, e observe que está no padrão canal ascendente. E aqui é aquela zona que eu falei para vocês lá no diário, tá? Aqui. Ele poderia reverter desse ponto para buscar, como falam aí, né? O topo, o reteste lá. Poderia tocar aqui e fazer esse movimento para cima aqui, tá bom? Cláudio, até o 69. Não, primeiro nós já temos outro topo aqui, que foi os 48. Primeiro ele precisa da normalidade da reversão. Reveste a tendência, fica testando aqui ou testa esse nível, tá? Poderia ser assim, ou romper logo de cara, para depois tentar 68. Ou quem sabe já sobe aqui e rompe tudo e vai embora. Depende, mas nós precisamos desse movimento, dessa reversão nesse ponto aqui. Então é um ponto importante, tá? É um ponto decisivo. Se eu for colocar ponto decisivo no título dos vídeos que eu faço, teriam todos os vídeos com o título ponto decisivo, porque eu só faço vídeo no dia que eu entendo que aquilo é uma decisão do mercado e as pessoas precisam estarem atentas a esse movimento. Eu não faço vídeo todos os dias para estar dando nome e título. Não, só faço vídeo quando eu encontro ou entendo que é um ponto crucial ali do mercado onde as pessoas poderiam ter um bom resultado ou um grande prejuízo. Então eu venho aqui e faço um vídeo do Bitcoin, tá bom? Então aqui é um ponto considerável, um ponto decisivo para o mercado, mas eu não posso dizer, mais um vídeo ponto decisivo do Bitcoin. Eu quero fazer, bom, esse cara não tem outro título, entende? Mas é porque eu só analiso os padrões que realmente faz sentido. Isso é diário, semanal, não tem como estar aqui todo dia, toda hora falando que Bitcoin vai isso, vai aquilo, sendo que o gráfico precisa de 24 horas para se mover. Entendem que aqui é um ponto de decisão que poderia romper para baixo ou para cima? Cláudio, no seu ponto de vista aqui, romperia para onde? Claro, olhando que já testou o suporte, seria para baixo, porque lá no diário já confirmou a cruz morta e o gráfico está empurrando para baixo. Mas eu não descarto isso aqui, tocar nos 35 e quem sabe encontrar uma força compradora para voltar do suporte do canal ou dos 35. Tá bom, pessoal? Então cuidado com isso aqui que poderia fazer esse movimento, tá? Até aqui. Quando nós falamos esse movimento, fica parecendo aquela música lá do TikTok, né? Então observa, poderia descer até aqui, esses níveis, mas vamos aguardar se ele reverte desse ponto para buscar a resistência desse canal ascendente que ainda é positiva, tá? E digo a vocês, mastro bandeira. Se perder fazendo um mastro para baixo, poderia estar revertendo o padrão para fazer isso aqui. Tá bom, pessoal? Então eu irei encerrar esse vídeo aqui, por aqui, para não ficar muito longo. Teria esse padrão, depois outro mastro. Aí teria retomado aqui ou dado continuidade ao padrão de baixa, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no MACD. Olha como está o nosso CMF negativo. Observem aqui que o DMI ele está neutro, tá? Mostra a tendência de baixa aqui, mostra a tendência de alta, ou seja, DMI mais, DMI menos, e o ADX neutro, tá? Aqui está neutro. Aqui, quando deu essa alta aqui, ó, ele isolou o ADX aqui, autenticou a alta do DMI mais. MACD cruzou aqui, já teve um cruzamento de MACD, tá? Neutro também, então vamos aguardar o que está por vir. Tá bom, pessoal? Bom dia a todos, tá? 61 ponto de FIBA aqui, já mostrei onde está. E vamos ter cuidado com isso aqui e ter paciência para operar. Bom dia a todos e vamos que vamos aí.